Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é a primeira videoaula de inverno de 2022. Hoje trago para vocês essa boina em crochê que a gente vai confeccionar com o fio confete da Círculo. Acompanhe a lista de material que está aparecendo aí no topo da sua tela. E se você quiser ver outros modelos de boina que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Pessoal, eu estou de perfil novo no Instagram. O meu perfil antigo já não existe mais, então se de repente você já não viu mais os meus trabalhos na rede, pode ser que você não esteja seguindo o meu perfil novo. Aí é só procurar por @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, e me seguir novamente, que eu estou aguardando você. Vamos começar. Vamos iniciar aqui a nossa primeira carreira fazendo 4 correntes. Dessas 4 correntes, as 3 últimas irão equivaler a um ponto alto e a primeira corrente vai ser o ponto central do trabalho, tá bom? Nós vamos nessa primeira corrente e vamos fazer mais 11 pontos altos, para que assim a gente tenha um total de 12 pontos altos nessa primeira carreira, tá bom? Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, já que as 3 correntes contam como se fosse um, e agora eu vou fazer o restante que falta até eu ter 12. 4, 5, 11, 12. Agora, a gente vem aqui na primeira corrente, contando de cima para baixo, e faz um ponto baixíssimo, encerrando aqui a primeira carreira. Segunda carreira. Vamos fazer um aumento em todos os pontos. Como é que a gente faz esse aumento? Primeiramente, a gente sobe fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e no mesmo ponto a gente faz outro ponto alto. Toda vez que eu disser para vocês faz um aumento, eu estou me referindo a isso aqui, 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer outro aumento. O primeiro ponto alto e o segundo no mesmo ponto. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer mais um aumento. O primeiro ponto alto e o segundo no mesmo ponto. E assim a gente segue. Na primeira corrente, contando de cima para baixo das 3 que a gente iniciou essa carreira, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos agora para a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente sobe fazendo aumento. Então, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, a gente laça a agulha no fio, entra com a ponta da agulha de frente para trás, antes do ponto que a gente vai trabalhar, que no caso é esse segundo ponto aqui da base, passa por trás do ponto e sai imediatamente depois. Laça o fio e puxa o fio pelo mesmo lugar que você entrou, e aqui a gente conclui como se fosse um ponto alto, mas é um ponto alto em relevo, porque ao invés de a gente pegar no topo, a gente pegou no corpo do ponto, tá bom? No ponto seguinte, olhem só, a gente tem aqui na base um aumento. Então, no primeiro ponto do aumento, a gente vai sempre fazer outro aumento. Então, a gente faz 2 pontos altos. E aí, no segundo ponto do aumento da base, a gente faz um ponto alto em relevo. Vou repetir mais uma vez. No primeiro ponto do aumento da base, a gente faz um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No segundo ponto do aumento da base, a gente faz um ponto relevo. E assim a gente segue. Novamente, a gente encerra aqui na primeira corrente, contando de cima para baixo. E agora, a gente vai para a nossa quarta carreira. Sobe fazendo 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, que equivale a um aumento. No segundo ponto do aumento da base, a partir de agora, a gente faz um ponto alto do tradicional, tá? Pegando aqui no topo do ponto. E quando você vê um ponto em relevo, você faz nele outro ponto em relevo. Essa aqui é a nossa sequência de pontos nessa carreira. Então, sobre o primeiro ponto alto do aumento da base, a gente faz o aumento. Sobre o segundo ponto alto do aumento da base, a gente faz um ponto alto. E sobre o ponto alto em relevo, a gente faz outro ponto alto em relevo. Vamos repetir mais uma vez. Sobre o primeiro ponto alto do aumento da base, a gente faz outro aumento.
sobre o segundo ponto alto do aumento da base, a gente faz um ponto alto. E sobre o ponto alto em relevo, a gente faz outro ponto alto em relevo e assim a gente segue. Vamos fazer aqui o ponto baixíssimo na primeira corrente, contando de cima para baixo. E agora a gente vai para a quinta carreira e eu peço que vocês prestem bastante atenção na explicação que eu vou dar para a quinta carreira, porque entender ela é fundamental para que você consiga fazer as próximas carreiras que vêm pela frente, tá? Então, a gente vai começar aqui com 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar, porque a gente vai sempre fazer um aumento sobre o primeiro ponto de cada aumento que tem na carreira, tá bom? Aqui na base, você vê o segundo ponto alto do aumento. Nesse segundo ponto alto, você vai sempre fazer um ponto alto do tradicional, tá? Pegando no tubo. E aqui a gente tem outro ponto alto tradicional. Nele, a gente vai fazer mais um ponto alto, tá? Simples. Aqui a gente vê um ponto em relevo. Sempre que você encontrar esse ponto em relevo, você faz outro ponto em relevo. E essa aqui é a nossa sequência até o final da carreira. Vamos lá explicar novamente. Aqui eu tenho um aumento, então eu vou fazer no primeiro ponto mais um aumento. No segundo ponto, eu faço um ponto alto normal. No segundo ponto do aumento da base, eu faço um ponto alto normal. Aí, pessoal, a partir daí, eu faço um ponto alto para cada ponto alto que tiver na base antes do ponto em relevo. Aqui na base, eu tenho apenas um ponto alto antes do ponto em relevo. Mas na nossa próxima carreira, eu vou ter 2 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. E a cada carreira que eu fizer a mais, essa quantidade de pontos altos antes do ponto em relevo vai aumentar. E eu vou fazer um ponto alto para cada um deles, tá? Então, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer um ponto alto. Quando eu chegar no ponto alto em relevo, eu faço um ponto alto em relevo. Vou explicar mais uma vez para não restar dúvidas. No primeiro ponto alto do aumento, eu faço outro aumento. No segundo ponto alto do mesmo aumento, eu vou fazer um ponto alto. E em todos os pontos altos que tiver na base, antes de chegar ao ponto em relevo, eu vou fazer um ponto alto sobre eles. Aqui na base eu só tenho um ponto alto, então eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E aí, no ponto alto em relevo, eu vou fazer outro ponto alto em relevo. Você vai seguir essa sequência até o final da carreira. E nas nossas próximas carreiras, você vai seguir a mesma ideia, tá? Repetindo o que eu acabei de explicar. Um aumento sobre o primeiro ponto alto do aumento da base, um ponto alto sobre o segundo ponto alto do aumento da base e um ponto alto para cada ponto alto que tiver na base antes do ponto em relevo. Aí, quando você chegar no ponto em relevo, você faz outro ponto em relevo. Você vai fazer isso aqui na quinta até a 10ª carreira do seu trabalho. Então, aqui eu já tenho as 10 carreiras concluídas, com um total de 120 pontos na última carreira. Para quem quiser saber a medida em centímetros, eu trabalhei aqui 28 centímetros e meio, 29, por volta disso aqui, tá bom? Então, se de repente você fez as 10 carreiras, mas não chegou a essa medida, então você pode fazer mais carreiras que não tem problema nenhum, tá? Não vai atrapalhar o seu trabalho. Agora, a gente vai passar para o ponto fantasia da nossa peça. Então, pessoal, para facilitar, eu vou recomeçar a contagem de carreiras, tá bom? A gente fez 10 carreiras nessa primeira etapa e a gente vai zerar novamente e começar a recontagem no ponto fantasia. Ou seja, a gente vai iniciar agora a primeira carreira do nosso ponto fantasia. Vamos fazer aqui 3 correntes. Essas 3 correntes é para ganhar altura, elas não fazem parte do ponto, tá? A gente não vai contar ela como ponto. E vamos fazer aqui, no mesmo lugar onde a gente subiu com essas 3 correntes, o ponto puff. Só que esse ponto puff a gente não vai fechar ainda. Vou mostrar aqui com detalhes o que a gente vai fazer. Você vai laçar a agulha no fio aqui em cima, vai entrar no mesmo ponto e vai laçar aqui embaixo. E vai puxar essa última laçada até você chegar na altura das 3 correntes que você fez.
dessa forma aqui, tá? E você vai repetir esse movimento mais uma vez. Laça em cima, entra na base, laça embaixo e puxa até a altura das 3 correntes. Vamos repetir pela terceira vez. Laça em cima, entra na base, laça embaixo e puxa, tá? Agora, faltaria apenas a gente concluir esse ponto puff, mas a gente não vai concluir ainda, tá bom? Então, a gente vai pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto, a gente vai fazer tudo de novo, tá? Essas 3 repetições. Então, vamos lá. Laça em cima, entra aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto, laça embaixo e puxa. Laça em cima, entra na base, laça embaixo, puxa. Laça em cima, entra na base, laça embaixo, puxa. Depois de fazer esse movimento 3 vezes, agora a gente vai fechar os 2 pontos puffs. Vamos pegar a laçadinha de fechamento e vamos passar por dentro de todos os pontos. Então, vamos lá aqui. Pronto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. E vai ficar dessa forma os nossos 2 primeiros pontos puffs. Vamos fazer agora um ponto puff que vai ficar na horizontal, vai ficar deitadinho, tá? Vamos novamente fazer 3 correntes para pegar a altura. E vamos fazer essas 3 repetições nesse espaço aqui formado pela primeira corrente que a gente fez, tá bom? 1, 2, 3. Agora, a gente vai pro pontinho aqui, o mesmo ponto onde a gente fez o segundo ponto puff, tá bom? A gente vai fazer um ponto puff junto ao segundo ponto puff que a gente fez. Esse ponto puff que a gente vai fazer agora já é repetição desse aqui, tá? Então, a gente já está repetindo a partir de agora o nosso motivo. Então, eu vou laçar em cima, vou entrar na mesma base, vou laçar embaixo e vou puxar. Você precisa ficar na altura do ponto puff que tá embaixo, tá? Laça em cima, entra na base, laça embaixo e puxa. Laça em cima, entra na base, laça embaixo e puxa. Agora, você vai pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto, você vai fazer tudo de novo. Observe que dessa vez, a gente vai ter 3 pontos puffs para fechar de uma vez, tá? Pronto. 3 pontos puffs, vou pegar a laçada de fechamento e vou puxar por dentro de todos os pontos. Agora, eu faço a correntinha. E olhem só como está o nosso trabalho. E agora, a gente repete o ponto puff na horizontal. 3 correntes para pegar a altura. E a gente faz os movimentos aqui por 3 vezes, tá? Agora, a gente faz o ponto puff junto ao último que a gente fez, na parte da base. E faz o ponto puff 3 pontos depois. 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente faz outro ponto puff. Vamos laçar o fio e vamos passar por dentro de todos os pontos. Vamos fazer aqui uma correntinha para fechar. Eu vou fazer aqui mais uma vez para não restar dúvidas, tá? Então, vou fazer aqui 3 correntes para ganhar altura. Vou começar a fazer aqui o primeiro ponto puff, que vai ficar na horizontal. Depois, eu passo aqui pro ponto puff, que vai ficar aqui na base, junto ao último ponto puff que a gente fechou. E agora, a gente pula 3 pontos da base para fazer o terceiro e último ponto puff antes da gente fechar todos juntos. Vamos pegar a laçada de fechamento e vamos passar por dentro de todos eles e fazer a correntinha. Pronto, pessoal. Você vai fazer isso aqui por toda a volta da sua peça. Vamos lá. Já estamos nos aproximando aqui do final da carreira. Falta fazer aqui o ponto puff que fica no quarto ponto da base. Olhem só. 1, 2, 3. E o quarto ponto vai ser junto ao primeiro ponto puff que a gente fez do trabalho, tá? Então, eu venho aqui no quarto ponto. E faço aqui o ponto puff que está faltando para a gente fechar os 3 pontos puffs de uma vez. Vou pegar a laçadinha de fechamento e vou fechar.
Vou fazer aqui a correntinha. E para finalizar a primeira carreira, está faltando apenas o ponto puff na horizontal. Então, vou fazer aqui 3 correntes e fazer aqui as laçadinhas. Olhem só. Depois que você faz esse movimento aqui, prestem atenção no nosso fechamento. Eu vou entrar neste espaço aqui, central, da nossa primeira florzinha. Vou laçar o fio e só depois de laçar o fio é que eu vou puxar por dentro de todos os pontos. Dessa forma aqui. Vou entrar novamente com a ponta da agulha no mesmo lugar e vou laçar o fio novamente para fazer uma correntinha. E aqui a gente encerra a nossa carreira. Agora, a gente vai começar a segunda carreira. E, pessoal, é muito simples. A segunda carreira é exatamente igual à primeira carreira, exatamente igual. Eu sugiro que vocês usem um marcador para poder identificar o início dessa segunda carreira, tá bom? Porque vai confundir um pouquinho para frente. Então, o ideal é que você marque para que você não se perca. Vou fazer aqui 3 correntes para pegar a altura e vou fazer o ponto puff aqui no mesmo lugar. Você deve lembrar que no início da carreira anterior, a gente fez 2 pontos puffs e fechamos. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente já fez o primeiro, a gente vai para o próximo espaço e faz o segundo. E só depois de fecharmos esses 2 pontos puffs juntos, é que a gente vai fazer agora o fechamento de 3 em 3. A gente faz aqui as 3 correntes para poder fazer o ponto puff que vai ficar na horizontal. Vem aqui pro pezinho do último ponto puff que você fez na base, que você já fechou. E vem aqui pro próximo espaço pegar o terceiro ponto puff. Agora, você pega a laçada de fechamento e fecha. Faz a correntinha aqui e pronto. É isso aqui que você vai fazer até o final da carreira. Vou fazer aqui mais uma vez, tá? Mais uma repetição. 3 correntes para ganhar altura. O ponto puff que vai ficar na horizontal. O ponto puff que vai ficar junto ao último ponto puff que você fechou. E o ponto puff que vai ficar no espaço seguinte. Laço e fecho todos os pontos juntos com um ponto correntinho. Vamos fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. E aqui está o marcador que indica o início dessa carreira que a gente já está por finalizar. Já fiz os 2 primeiros pontos puffs e agora falta o terceiro e último ponto puff para a gente poder fechar eles juntos. E o terceiro e último ponto puff a gente faz no mesmo espaço aqui, olhem só onde está o marcador. Então, a gente entra aqui nele e faz o terceiro e último ponto puff. Pega a laçada de fechamento e fecha com uma correntinha. Para encerrar de vez a carreira, falta apenas esse ponto puff aqui que fica na horizontal. Vou fazer aqui as 3 correntes para ganhar altura. Vou pegar todas as laçadinhas aqui desse ponto puff. Aí, para você não se perder no local exato que você precisa fechar esse ponto puff, é só você olhar novamente para o marcador. Olhem só aqui o meu marcador. E acompanhar esse ponto puff aqui que fica para cima. Aí, você vai lá pro topo desse ponto puff. E nesse espaço bem aqui, você coloca a agulha, laça o fio e puxa por dentro do último ponto puff que você fez. Fez isso? Entra com a agulha novamente no mesmo lugar, laça de novo e faz uma correntinha. Aqui é só você fazer 3 correntes para subir e começar tudo de novo. Mas não esqueçam de trocar o marcador de lugar, tá? Agora, o marcador vem para esse espaço onde você subiu com as 3 correntinhas. E aqui é só começar tudo de novo. Ok, pessoal? Eu vou fazer mais uma carreira, tá? E volto já com vocês. Vamos lá. Então, aqui a gente tem 3 carreiras completas, tá? Com o nosso ponto fantasia. Nós já encerramos aqui
fazendo o último ponto na horizontal. E agora a gente vai para a última carreira desse ponto fantasia. Só que essa última carreira a gente tem um detalhezinho um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, tá bom? Vou mostrar já já para vocês. Eu vou subir aqui normalmente com as 3 correntes para ganhar altura. Vou fazer aqueles 2 primeiros pontos puffs que são presos juntos, que a gente inicia as carreiras, tá? Fechar aqui, fazer a correntinha, pronto. Qual vai ser a diferença? A diferença é que nessa carreira a gente não vai fazer o ponto puff horizontal, ok? Então, eu vou fazer agora apenas 2 correntes, 1, 2, e aí eu já vou direto fazer esses 2 pontos puffs da parte de baixo. Eu venho aqui para esse que fica junto ao ponto puff anterior. E venho aqui pro espaço que tem logo depois. Fecho, faço a correntinha, repito 1, 2 correntes. Faço tudo de novo. Na base, eu faço o primeiro ponto puff, vou pro espaço seguinte e faço o segundo. Fecho, faço a correntinha, faço mais 2 correntes apenas. 1, 2. E assim a gente segue, tá, pessoal? A única diferença é que, ao invés do ponto puff, a gente vai fazer apenas 2 correntinhas, além da correntinha de fechamento dos pontos, tá bom? Então, vamos lá até o final da carreira. Então, aqui a gente já se aproxima de onde está o marcador. Já fizemos todos os pontos puffs, faltam apenas as 2 correntinhas para a gente encerrar a carreira. Então, eu vou fazer aqui as 2 correntinhas. Olhem só o marcador, vou seguir aqui esse ponto puff que está para cima e vou prender bem no topo dele, fazendo um ponto baixíssimo. E assim a gente encerra o trabalho com esse ponto fantasia, tá bom? Posso tirar o marcador porque eu não vou precisar por enquanto. E agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu venho dentro desse espaço aqui de 2 correntes, vou dar uma laçada e vou fazer um ponto baixíssimo, para que eu me coloque dentro desse espaço, tá? Vou fazer uma correntinha para subir e dentro ainda desse espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. Vou pro ponto seguinte e vou fazer mais 2 pontos baixos. No ponto seguinte, novamente, 2 pontos baixos. E eu vou colocar esses 2 pontos baixos em todos os espaços até eu terminar essa carreira. Porém, você não precisa necessariamente fazer 2 pontos baixos no seu trabalho, tá? Por quê? Porque o que vai determinar a quantidade de pontos baixos que você vai precisar colocar é a pressão que a peça está fazendo na sua cabeça, tá bom? Então, se ela estiver muito apertada, você pode aumentar a quantidade de pontos baixos. Se ela estiver muito folgada, você pode diminuir, tá? E aí, você faz isso até encerrar a carreira. Vamos lá. Então, aqui a gente já deu a volta no trabalho, fazendo uma carreirinha só de pontos baixos. E agora é hora de você experimentar a sua peça para saber se você vai precisar desmanchar para colocar mais pontos baixos ou menos pontos baixos, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer a aba da nossa peça. A nossa aba vai ser da seguinte forma: nós vamos fazer aqui 30 pontos baixos em relevo, pontos baixos, pegando no corpo do ponto baixo da carreira anterior. Tá bom? Então, a gente vem aqui no mesmo lugar onde a gente fechou essa carreira que a gente acabou de fazer. Entra de frente para trás, passa por trás do ponto seguinte e sai logo depois. Laça o fio e puxa pelo mesmo caminho que você entrou, ficando assim com 2 laçadas na agulha. Laça mais uma vez e puxa por dentro dessas 2 laçadas. Fazendo assim o nosso primeiro ponto em relevo e você vai colocar o marcador nesse ponto para você não se perder, tá bom? Vamos para o próximo ponto e vamos fazer tudo de novo. Entra antes do ponto, passa por trás e sai logo depois. Laça o fio e puxa pelo mesmo caminho, ficando com 2 laçadas. Laça o fio novamente e puxa, ficando com apenas 1. Agora, a gente tem 2 pontos baixos em relevo. Vamos para o próximo ponto, fazer o terceiro. No próximo ponto, a gente faz o quarto. No próximo ponto, o quinto, e a gente segue até a gente ter 30 pontos baixos em relevo, ok? 30,
Vamos agora para a segunda carreira da nossa aba. Vamos fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho e vamos fazer nesse mesmo ponto um ponto baixo, tá? Um ponto baixo convencional agora, tá bom? O nosso próximo ponto a gente não vai usar, então a gente vai passar para o segundo ponto livre e vai, a partir dele, fazer 8 pontos baixos. Então, eu não vou usar esse ponto, vou usar o ponto seguinte e vou fazer o primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, o segundo, no ponto seguinte, o terceiro, no ponto seguinte, o quarto, no ponto seguinte, o quinto, no ponto seguinte, o sexto, no ponto seguinte, o sétimo, no ponto seguinte, o oitavo. Depois de 8 pontos seguidos, a gente vai para o próximo ponto e faz 2 pontos juntos, fazendo assim um aumento. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos seguidos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de 8 pontos baixos, a gente vai para o próximo ponto e faz um aumento com 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora, a gente volta a fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos aqui próximo, onde está o marcador, e você observa que a gente tem 2 pontinhos ainda a ser trabalhado. A gente não vai fazer esse primeiro ponto, vai passar direto para o ponto onde está o marcador e vai fazer aqui um ponto baixo. Então, a gente tem nessa carreira 2 diminuições, que é onde a gente pulou o ponto, e 2 aumentos, que é onde a gente colocou 2 pontos juntos. Então, nesse caso, a gente continua com 30 pontos, tá bom? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir para a terceira carreira da nossa aba. Vamos virar o trabalho e vamos trabalhar nessa carreira um ponto baixo para cada ponto, sem diminuição e sem aumento, tá bom? Simples assim, um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Estamos fazendo aqui o último pontinho da terceira carreira e agora a gente vai subir com uma corrente para começar a quarta carreira da nossa aba. Na nossa quarta carreira, a gente volta a fazer um pontinho aqui sobre o primeiro ponto e a pular o ponto seguinte, fazendo assim uma diminuição. Então, a gente pula esse primeiro ponto livre e no segundo ponto livre, a partir dele, a gente faz 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 pontos baixos, a gente faz um aumento no ponto seguinte. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, a gente faz 10 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponto seguinte, a gente faz um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos mais uma vez fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer uma diminuição pulando esse primeiro ponto livre e fazendo um ponto baixo aqui no último ponto da carreira. Novamente, como a gente fez 2 diminuições e 2 aumentos, a gente continua com 30 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho e novamente nessa carreira a gente só faz pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Vamos lá até o final. Estamos terminando aqui a quinta carreira.
Vamos agora subir para a sexta carreira fazendo uma corrente. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer o primeiro ponto baixo no ponto baixo. Vamos pular o ponto seguinte, fazendo assim uma diminuição. E a partir do segundo ponto livre, a gente faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento com 2 pontos baixos no mesmo lugar. Depois desse aumento, a gente faz 12 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em seguida, a gente faz um aumento com 2 pontos baixos no mesmo lugar. E depois, a gente faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restam 2 pontos, a gente pula o primeiro ponto fazendo aqui uma diminuição. E no último ponto, a gente faz um ponto baixo. Vamos agora para a sétima carreira, fazendo uma corrente, virando o trabalho. E mais uma vez, a gente faz uma carreira só de pontos baixos, colocando um ponto baixo para cada ponto. Vamos lá. Vamos aqui fechando a sétima carreira e vamos fazer uma correntinha para subir para a oitava carreira. Vamos fazer o primeiro ponto baixo. Vamos pular o primeiro ponto baixo livre e a partir do segundo você vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um aumento no ponto seguinte. Vamos fazer agora 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos para o ponto seguinte, fazer 2 pontos baixos juntos. E a partir do ponto seguinte, a gente faz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Pula o primeiro ponto livre e no segundo a gente faz um ponto baixo. Vamos para a nona carreira, subir com uma corrente e fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da base até o final da carreira. Vamos lá. Estamos aqui fazendo o último pontinho da nona carreira. E agora, a gente vai trabalhar em torno de toda a peça novamente. Vamos fazer aqui uma correntinha e vamos colocar um ponto baixo junto a esse último ponto baixo que a gente acabou de fazer. Vamos descer aqui a aba, fazendo um ponto baixo para cada carreira de pontos baixos que a gente fez da aba, tá bom? Chegamos aqui na última carreira. E aí, a gente passa para esse contorno, onde a gente tem ponto baixo e faz um ponto baixo para cada ponto baixo. Se de repente aqui, nessa fase, você achar que a sua peça ainda está muito folgada, você pode dar uma apertadinha fazendo algumas diminuições, tá? Pulando alguns pontos da base. Ok? E a gente vai dar a volta fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Chegou aqui do outro lado da aba, vou tirar esse marcador. A gente sobe fazendo um ponto baixo
para cada ponto baixo também, até a gente chegar aqui no topo da aba, novamente, ok? Vamos lá. Então, a gente já tá aqui no topo da aba. Vou fazer o último ponto baixo junto ao primeiro ponto baixo da última carreira trabalhada da aba. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, é só você cortar o fio, fazer o arremate de sua preferência e a sua peça já vai estar pronta. Então, pessoal, essa aqui é a videoaula que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!